Negócio fechado. Flamengo contrata joia colombiana para reforçar a base. Surpresa no treino. Vitinho reaparece e pode ser relacionado para os próximos jogos. Atacante Pedro retorna à fase artilheira. E tudo sobre o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo você vai acompanhar a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Rapidamente falar aqui da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, alguns jogos já foram concluídos e eu estava acompanhando Corinthians 1, São Paulo 1. Como foi bom! Foi muito bom esse empate para o Flamengo. O Flamengo está na 13ª posição com 9 pontos. O líder é o Corinthians. Com esse empate, ele ganhou 1 ponto contra o São Paulo, foi a 14. A diferença do Flamengo para o Corinthians, que é o líder, a diferença é de 5 pontos. E o Corinthians coloca aí 14 pontos, 2 a mais do que Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. O Flamengo continua com essa sequência no Rio de Janeiro, vai enfrentar o Fluminense no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Fortaleza, que perdeu hoje para o Fluminense dentro de casa. Lá em Fortaleza por 1-0, o Fluminense jogando mal. Agora, a coisa boa que eu trago aqui é que durante a semana, o Flamengo, terça-feira, enfrenta o Sporting Cristal no Maracanã, última rodada da fase de grupos, grupo H da Libertadores, grupo esse que o Flamengo se classificou de forma antecipada na liderança. Esse jogo acontece no Maracanã, Rio de Janeiro. O Flamengo não tem desgaste de viagem e é um jogo relativamente fácil, dá até para o Paulo Souza preservar alguns jogadores que estão aí desgastados fisicamente. E o Fluminense tem uma viagem e um jogo quinta-feira pela Sul-Americana, um jogo de vida ou morte. Inclusive o Fluminense está muito mal aí, precisa de um milagre para se classificar na Sul-Americana. E vai jogar na quinta-feira em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Olha só, o Fluminense vai chegar desgastado e o Flamengo descansado. Tem que vencer o Fluminense, tem que ir com tudo nesse jogo do próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e dar o troco no Fluminense, porque a gente não venceu ainda o Flu esse ano. Então, já dei aqui a planta para o Paulo Souza, para o Flamengo fazer aí o dever de casa, vencer e se aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão lá do Corinthians. Tivemos hoje uma novidade no treino do Flamengo, hein? Rapaz, Vitinho treinou com o grupo. O Vitinho está afastado há 2 meses, né? Ele não entra em campo, não realiza uma partida desde a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, quando ele se lesionou. A gente vai precisar muito do Vitinho, de vários jogadores, até porque nós teremos principalmente a convocação do Uruguai de Arrascaeta, que deve desfalcar o Flamengo em muitas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vitinho voltando, já deu para perceber que o Paulo Souza utilizou o Gabigol numa posição diferente contra o Goiás, uma posição mais recuada, ali vindo do meio, ajudando a galera da frente. Enfim, tudo pode acontecer, mas é uma boa notícia essa do Vitinho retornando. Outro também que está em processo na academia, realizando atividades específicas, é o zagueiro Fabrício Bruno, que quando teve essa lesão rara no pé, problema lá do osso, que ele teve que fazer a cirurgia, ele estava muito bem nos jogos do Mengão. Fabrício Bruno, que é um zagueiro que chegou também como reforço, assim como o Pablo. E já que a gente falou de zagueiro, como o Rodrigo Caio está jogando? Eu não tenho dúvida que é um dos maiores zagueiros do futebol sul-americano. E uma curiosidade do Rodrigo Caio é que ele retornou naquele jogo contra o Altos, né? Ele jogou o primeiro tempo como capitão, retornou depois de 6 meses. Aí ele teve uma sequência, né? Depois do jogo contra o Altos, ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará e aí fez 2 jogos na sequência. O Universidade Católica no Maracanã, pela Libertadores, atuou os 90 minutos e também, na sequência, ele atuou contra o Goiás. Que zagueiro chamado Rodrigo Caio. Muitos falaram que ele não ia nem voltar. Que bom que o Rodrigo Caio voltou e vai ajudar muito o Flamengo. E ao lado do Pablo, que para mim é a zaga ideal, com todo respeito ao Davi Luiz e a história do Davi Luiz para o futebol, mas eu vejo uma zaga mais ligada, mais agressiva e
mais segura. O Pablo e o Rodrigo Caio estão aí já há 2 jogos sem sofrer gols. Bom, deixa eu falar aqui também do Ayrton Lucas, né? Acelera, Ayrton! O Ayrton ele teve todo um trabalho quando ele chegou no Flamengo, chegou lesionado, foi para o departamento médico, né? Retornou contra o Altos, aí teve aquele susto, saiu com muitas dores, mas não passou de um susto, e de lá para cá ele vem sendo trabalhado pelo departamento médico, jogo a jogo, ele vem evoluindo, ele chegou aí na melhor sequência, né, desses últimos 5 jogos, inclusive ele foi eleito o craque da torcida no último jogo contra o Goiás, uma votação que o Flamengo coloca, né, para o torcedor votar, e aí elegeram aí o Ayrton Lucas como craque da torcida. Ayrton Lucas, rapaz, eu achei ele muito bem. No jogo contra o Ceará, ele teve que marcar o Mendonça, né, e aí vem trabalhando incansavelmente aí no dia a dia do Flamengo, o Ayrton Lucas, que eu não tenho a menor dúvida, vai ajudar muito a gente na sequência. E para finalizar, deixa eu falar aqui da contratação do Flamengo para reforçar a base, né? Sempre bom reforçar a base que é o futuro de cada clube. Segundo a apuração aí do Flamengo Base, o clube contratou o César Cantilho, jogador do Sub-20 do Milionários. O colombiano é um zagueiro destro de 1,85 m, 18 anos, ele é da geração 2004 e que mostrou bons indicadores na saída de bola e leitura defensiva na Libertadores Sub-20. Boa sorte aí o nosso zagueirão César Cantilho, que chegou para a base. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Tô ficando por aqui. Você deixa o seu like, ajuda os nossos vídeos. Repara se você tá inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Excelente fim de domingo aí pra você. Uma excelente semana, né? Semana que tá começando. Vamos começar pra valer. Vamos começar com o pé direito. Pensamento positivo para que a gente resolva todos os problemas. Que o Flamengo volte a vencer. Porque chegou a hora. É hora de ir com tudo nessa sequência aí no Rio de Janeiro. Porque o próximo jogo fora de casa que a gente vai ter é contra o Red Bull Bragantino em Bragança. E não é fácil jogar contra o Red Bull Bragantino em Bragança. A coisa lá é complicada e o Atlético Mineiro teve lá, ó, contra o Red Bull Bragantino agora, no último jogo, e não conseguiu vencer, né? O jogo foi na quarta-feira, na verdade o jogo foi na quarta-feira, dia 11, né? O jogo... CBF muda muitos jogos aí na tabela e eu tô vendo aqui, mas esse jogo foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi e o Flamengo vai jogar lá no dia 7, né? Se eu não me engano, no dia 7, no dia 8, né? No dia 8, isso, definido. No dia 8 de junho, o Flamengo enfrenta lá o Red Bull Bragantino em Bragança, 8h30 da noite, é o próximo jogo do Flamengo fora de casa. Até lá o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e aí sim enfrenta o Red Bull Bragantino. Só que terça-feira é a última rodada pra gente cumprir a tabela na Libertadores e vencer, né? Porque é sempre bom vencer diante de um Maracanã lotado. Eu não tenho a menor dúvida que a torcida vai lotar o Maracanã nesse jogo de terça. É a despedida do Flamengo da fase de grupos e vamos com tudo aí nas oitavas, quartas, semi e final da Libertadores. É o que a torcida quer aí, o título do Mengão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!